Fala, moçada. Vou dar um exemplo aqui. Como achar a função afim tendo dois pontos ou tendo gráfico, certo? No último vídeo a gente trabalhou a ideia de fazer o gráfico. O gráfico da função afim é uma reta, pode ser crescente, constante ou decrescente. E com dois pontos você consegue construir o gráfico. Então, assim, como eu tenho isso aqui, eu já consigo o gráfico. Mas ele não quer o gráfico, ele quer a lei da função. Vamos traduzir isso aqui para uma coisa entendível. O que significa? Ele fala assim, escreva a lei da função afim sabendo que f de menos 1 é 3 e f de 2 igual a 0. Primeiro, o que significa f de menos 1 igual a 3? Isso aqui significa que quando o x é igual a menos 1, o f de x é igual a 3. Isso é importante. F de 2 igual a 0 significa a mesma coisa, só que com outros valores, né? Quando x é igual a 2, o f de x é igual a 0. O que ele não falou aí, mas a gente tem que lembrar é o seguinte: quando ele diz escreva a lei da função afim, nós temos que ter na cabeça que o esqueleto da função afim é o ax mais b, certo? Então agora eu vou escrever essa equação com esses valores. Então como que ficaria aqui? Não é f de x igual a x mais b? Só que o f de x vale 3. Então ficaria assim, 3 igual a vezes menos 1 mais b. E aqui ficaria 0 é igual a vezes 2 mais b. Por que eu fiz isso? Porque o f de x tem o seu valor e o x também, tá vendo? O A e o B, eles continuam sendo as letras que a gente vai acabar achando para poder fazer o sistema. Agora aqui, eu vou escrever isso aqui embaixo, quer ver? Vou até trocar a cor aqui para ficar mais fácil. Então, se eu pensar nisso aqui como um sistema, eu vou ter assim, menos A mais B igual a 3 e 2A mais B igual a 0. E aí eu tenho um sisteminha para resolver, Como aqui é B e aqui é B, se você subtrair essas equações, você vai ter que menos A com menos 2A dá menos 3A. B cancela com B e 3 menos 0 é 3. Multiplicando por menos 1, 3A é igual a menos 3. O A é igual a menos 1. Achando A, você pode voltar tanto na primeira como na segunda. Vou voltar aqui na primeira equação. Menos A mais B igual a 3, menos 1 mais B é igual a 3, 1 mais B é igual a 3, B é igual a 3 menos 1, ou seja, o B é igual a 2. Se você achou o A e o B, você acabou de achar o exercício, porque ele queria achar a função afim. Escreva a lei da função afim. Você sabe que a função afim, teoricamente, é ax mais b. Só que nesse caso, você acabou de achar os valores. F de x é igual a menos 1x mais 2. Nesse caso, f de x é igual a menos x mais 2. Essa é a resposta da sua função, certo? Fica um pouco mais tranquilo se você vai ter que só saber fazer sistema. Mas aqui, na função afim, o bom é que como é sempre ax mais b, quando você cair no sisteminha, pode ver que sempre vai ficar mais b e mais b aqui. Então você pode subtrair para cortar o b, fica mais fácil. Você já acha o a e depois substitui. Mesmo que ele te dê o gráfico da função, no gráfico vão estar os pontos. Então você consegue fazer o x e o y para saber para poder montar o sistema, certo? E assim você acha o valor da função. Beleza? Abraço, moçada.